Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para aprendermos mais uma verdade da Palavra de Deus. E o assunto hoje, por causa da Páscoa, é responder essa pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Bem, a pergunta é: por que o Senhor Jesus morreu na cruz? Por que ele se entregou? Qual é o significado da sua morte? Quais as implicações de sua morte na minha e na sua vida? E todas essas são perguntas importantes e cruciais. O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação em Romanos 5:6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Para entender o significado da morte de Jesus na cruz, também conhecida como a expiação, precisamos entender o caráter de Deus, a criação de Deus e o pecado humano. Quanto ao caráter de Deus, é sempre bom lembrar que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Ele fez tudo bom e a sua criação é boa, e o ser humano que ele fez é bom e ele o fez segundo a sua imagem. Deus estabeleceu um relacionamento com o homem na base da obediência, isso está em Gênesis 2:15 a 17, mas o homem decidiu não obedecer a Deus e se tornou rebelde, pecou contra ele, e o livro de Gênesis capítulo 3 revela isso. E ao assumir a sua rebelião contra Deus, as consequências do seu pecado estão hoje, no dia a dia e na eternidade. Por causa de nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nos tornamos pecadores. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porque somos pecadores como nossos primeiros pais, escolhemos sempre e voluntariamente pelo pecado. Como resultado do pecado, todos os seres humanos, todos nós, estamos separados de Deus e caminhamos para a morte e para a condenação eterna. É isso que diz Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. O pecado está impregnado na natureza humana. Ninguém pode se livrar dele. Mas por graça e misericórdia de Deus, ele mesmo trouxe a solução para o pecado. Como? Ele enviou seu filho Jesus, que é Deus, ao mundo. Ele se encarnou, ele é a única pessoa que viveu nesse mundo sem pecado. O que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio ao mundo para trazer-nos de volta a Deus. E para isso ele propiciou, morrendo na cruz, pagando o preço do pecado, que é o problema que nos separa de Deus, para que voltemos a Deus. Jesus é Deus que se tornou homem. Ele veio ao mundo e lá na cruz do Calvário tornou o substituto dos pecadores. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço de morte para que o homem pudesse voltar a Deus. Ele, sem pecado, morre pelos pecadores. Ele fez a grande troca. A morte de Jesus na cruz é o quê? É a expressão máxima do grande amor de Deus ao mundo. Na cruz, Jesus recebe a ira de Deus, o silêncio de Deus, o abandono de Deus, para que todos aqueles que hoje nele crer possam ter o retorno a Deus, a plena comunicação com ele e a intimidade com Deus como um filho. O Senhor Jesus foi à cruz voluntariamente. Ele substituiu cada um de nós, cada pecador. Ali ele sofre a dor, a vergonha e o pavor da morte cruel para disponibilizar àqueles que creem o retorno a Deus Pai. Jesus fez o sacrifício final, por isso que ele diz em João 19:30, está consumado. Assim não há como você chegar a Deus por si só, por suas obras, por sua religião, por seu esforço. Deus não aceita nada disso. Deus não aceita outra obra a não ser a obra de Jesus Cristo na cruz pelos seus pecados. Por isso, pare de tentar fazer algo. Arrependa-se dos seus pecados e creia na obra de Jesus Cristo na cruz por você. É isso, é essa decisão que vai transformar sua vida, que vai te tirar da condenação, que vai te libertar. É só Jesus que pode salvar a sua alma, e essa é a razão por que ele foi à cruz. Ele foi à cruz para morrer pelos seus pecados. O receba. Deus o abençoe.